Oi, biologuinhos, tudo bem? Aqui é a Isa do blog Bertobio e hoje eu vim trazer mais uma videoaula universitária, mais uma videoaula de bioquímica, só que o assunto de hoje é ciclo de Krebs. Sei que muita gente tem medo só de ouvir esse nome, né, ciclo de Krebs, já sai correndo, já começa a rezar, mas depois que a gente entende um pouco da regulação do processo, assim como da glicólise, se você não viu o vídeo da glicólise, eu vou deixar aqui embaixo pra você assistir, porque é pré-requisito pra esse vídeo. Enfim, assim como da glicólise, quando a gente entende regulação do ciclo de Krebs, a gente acaba entendendo o ciclo como um todo, sem ter que decorar molécula por molécula, enzima por enzima, simplesmente entendendo realmente para que serve aquilo e o que controla esse processo no nosso corpo. Então vamos lá. O ciclo de Krebs é um ciclo que vai oxidar compostos orgânicos, tais como carboidratos, lipídios e proteínas. Os nossos carboidratos, né, eles vêm da nossa alimentação e eles são armazenados como glicogênio no nosso fígado e nos nossos músculos. Então, provavelmente, quando o nosso corpo for fazer o ciclo de Krebs a partir da glicose, ele vai pegar ali do nosso fígado. Os lipídios, né, são armazenados no tecido adiposo e quando o corpo vai precisar do lipídio para fazer o ciclo de Krebs, vai pegar ali do tecido adiposo. E a proteína, em caso extremo, porque a nossa proteína é o que constitui o nosso músculo, né, a principal componente do nosso músculo. Então, só em situações extremas que o nosso corpo vai ter que tirar aquela proteína do músculo para transformar em ATP. Então, muita gente também chama o ciclo de Krebs como centro de oxidações biológicas, porque é o que esse processo faz. Então, vamos lá entender um pouquinho de o que eu preciso ser para entrar nesse ciclo, né? Então, eu, por exemplo, como uma glicose, se eu fosse uma molécula de glicose, eu não conseguiria entrar no ciclo de Krebs como uma molécula de glicose. Eu ia ter que sofrer a glicólise, ou seja, ia ter que quebrar a minha molécula, formar o acetilcoenzima A. O último produto da glicólise é o piruvato. O piruvato é convertido em acetilcoenzima A e esse acetilcoenzima A entra no ciclo de Krebs. Tá? Então, se eu sou uma glicose, eu tenho que sofrer todo o processo de glicólise para chegar no piruvato, para o piruvato se transformar em acetilcoenzima A para eu conseguir entrar no ciclo de Krebs. Agora, se eu sou um lipídio, o lipídio ele é convertido em ácidos graxos, que por fim se convertem em acetilcoenzima A. E as proteínas são convertidas, né, são quebradas em aminoácidos, que também depois se convertem em acetilcoenzima A para entrar no ciclo de Krebs. Então vocês perceberam que um requisito muito importante para entrar no ciclo de Krebs é ser um acetilcoenzima A, né? Porque se eu não for acetilcoenzima A, não adianta, eu não vou entrar no ciclo de Krebs, não vou realizar as reações. Então, mais uma vez, vamos pro ciclo, eu vou mostrar um pouquinho do meu caderno pra vocês, né? Os vídeos estão ficando um pouco mais íntimos, estou mostrando meus cadernos pra vocês, meus desenhos, que, nossa, tristeza, mas tudo bem, né? Acho que dá pra entender. Bom, gente, então vamos lá entender o ciclo de Krebs, que muita gente tem medo, mas não tem nada demais, e vocês vão ver. Eu vou iniciar o ciclo de Krebs a partir da criação da molécula de acetilcoenzima A, né? Então, aqui, ó, a gente tem um acetilcoenzima A, e aí o primeiro passo que vai acontecer é o quê? Vai ser quebrada essa ligação desses dois carbonos com esse acetilcoenzima A, ele vai ser liberado para o meio, e vai acontecer a união dessa molécula que sobrou, né, que é esse C-AO e esse carbono ligado com 3 hidrogênios, com essa molécula aqui, que chama oxalato acetato, que tem 4 carbonos, tá? E aí, vai resultar nessa molécula aqui, ó. Então, basicamente, o que acontece ali é somar esse restinho dessa molécula com essa molécula. E aí, a gente tem origem a essa molécula aqui, que é chamada de citrato. Essa molécula, ela só é formada porque tem o auxílio ali daquela enzima que chama citrato sintase. Então, assim como lá na glicólise, que em toda reação a gente tinha uma enzima para ajudar, aqui também, tá? Então, citrato sintase faz síntese de citrato, ou seja, forma citrato. E aí, a gente continua no nosso ciclo, tem uma enzima que chama aconitase. Essa enzima, ela vai formar o produto isocitrato. E, gente, daqui pra cá, dessa molécula pra essa, a gente tem a liberação de dióxido de carbono, tá? Então, sai CO2. E aí, forma o isocitrato, tá? Depois disso, a gente tem a enzima que chama isocitrato desidrogenase.
Essa enzima, toda enzima que tem desidrogenase no nome é porque vai transferir elétrons. E aí, no caso, a transferência de elétrons ocorre pelo NAD, tá? Pode ocorrer tanto pelo NAD quanto pelo FAD, mas nesse caso é pelo NAD. E também vai liberar CO2, tá bom? Então, a gente vai ter como produto dessa reação o alfa-cetaglutarato, tá? Então, ela é uma molécula também constituída aí de 5 carbonos, tem uma dupla ligação aqui com O. E continuando no ciclo, a gente vai ter a enzima que chama alfa-cetaglutarato desidrogenase. Mais uma vez falando, se tem desidrogenase no nome, é porque transfere elétrons. E mais uma vez, a transferência ocorre por conta do NAD, tá? Em grande maioria das vezes, a transferência de elétrons é pelo NAD. E essa enzima vai atuar formando o succinil coenzima A. Então, aqui, o coenzima A, ó, voltou. Não necessariamente é esse aqui que saiu que vai voltar, tá? Mas o que eu quis dizer é que aqui é incorporado uma coenzima A. Então, por isso o nome succinil coenzima A. E aí, aqui a gente tem 4 carbonos e a coenzima A. Continuando aqui, por meio da succinil coenzima A sintase, né, a gente vai ter a reação que vai dar como produto o succinato e vai liberar GTP. O GTP, gente, ele é muito equivalente ao ATP. Então, é a mesma coisa, basicamente, enquanto que o ATP é adenosina trifosfato, aqui é guanosina trifosfato, e vai liberar também o coenzima A. Então, aqui, ó, não temos mais coenzima A. O coenzima A não gosta de ficar ali grudado com as moléculas, então ele sempre é liberado. Então, aqui, ó, a gente liberou ele e ele ficou livre ali. E aí, o succinato possui 4 carbonos e por meio da succinato desidrogenase, que transfere elétrons por meio do FAD, vai gerar a molécula de fluorato, que é uma molécula que tem 4 carbonos também, que se altera em malato por meio da fluorase, que é a enzima que vai transformar o fluorato em malato. E aí, para essa reação acontecer, é necessário que entre uma molécula de água, que se instala aqui, ó, HOH, essa molécula de água que aqui antes não existia, certo? Esse malato, por meio da malato desidrogenase, vai se converter em o quê? Oxalato acetato. Então, por ser um ciclo, é muito legal que a molécula do início é a mesma molécula do final, tá? E aí, aqui também, pelo nome desidrogenase, a gente sabe que vai ter transferência de elétrons, nesse caso aqui vai ser com o NAD. Então, pra vocês verem, de todas as transferências de elétrons que a gente teve, só uma ocorreu pelo FAD, o resto foi tudo pelo NAD. Bom, o ciclo de Krebs, ele não é algo que acontece sozinho. O ciclo de Krebs, ele é posteriormente continuado pela cadeia transportadora de elétrons e depois, por fim, pela fosforilação oxidativa. Então, a gente vai entender também esses dois processos que são acoplados. Então, vamos lá. Do ciclo de Krebs, eu falei para vocês que a gente produz NAD e FAD, certo? E aí, o NAD, o que ele é? Um transportador de elétrons. Então, ele vai ter que transportar esses elétrons para alguém. E aí, aqui, esse desenho aqui, gente, significa a mitocôndria. Aqui, essa parte branca é a matriz mitocondrial. Essa parte aqui branca de cima é o citossol, ou seja, o citoplasma da célula, né? O meio externo, digamos assim. Aqui é a membrana externa. Aqui é o espaço intermembrana. E aqui é a membrana interna, tá bom? Essa parte mais escurinha aqui. E o ciclo de Krebs vai ocorrer ali na matriz, vai produzir o NAD e o FAD. E aí, aqui nas membranas, nos espaços entre membranas e tudo mais, a gente tem alguns complexos. A gente tem o complexo 1, complexo 2, complexo 3, o 4, o 5, complexo Q e complexo C. E aí, o que vai acontecer? O NAD, inicialmente, vai transferir os seus elétrons para o complexo 1. E aí, esse complexo 1 vai falar assim, legal, tenho elétrons, mas quero transmitir para o meu amiguinho. Ele vai e transmite para o complexo Q. E aí, o Q, vocês estão vendo que ele está recebendo tanto do complexo 1 quanto do complexo 2? Isso significa, porque assim, ó, o NAD, ele só consegue doar os elétrons dele para o complexo 1, enquanto que o FAD só consegue doar para o complexo 2. E para guardar isso, ó, aqui, FADH2, lembra que esse 2 é porque ele doa para o complexo 2. Na verdade, esse 2 não significa isso, mas para fazer uma analogia aí, para não esquecer, é isso.
Então, o complexo Q, ele vai receber os elétrons tanto daqui do complexo 1 quanto do complexo 2 e vai passar para frente esses elétrons para o complexo 3. Do complexo 3, os elétrons saltam para o complexo C. Do complexo C, os elétrons saltam para o complexo 4. E, beleza, ficou aqui no 4. O que vai acontecer? Esses elétrons, gente, eles vão possibilitar com que os complexos consigam pegar H+, que tá nesse meio aqui, que tá na matriz mitocondrial, e que jogue para a membrana, para o espaço entre membranas. Então, vocês estão vendo, ó, que os elétrons possibilitaram que o complexo 1 jogasse H+ aqui, que o complexo 3 jogasse H+ aqui, que o complexo 4 jogasse H+ aqui. Isso se dá porque eles estão cheinhos de elétrons e felizes e conseguem pegar daqui e jogar para o espaço entre membranas. E aí, esse H+, ele vai formar aqui um meio mais concentrado, tanto eletricamente falando, quanto quimicamente, né, falando. E aí, quanto mais H+ eu tenho, menor nosso pH. Então, o pH daqui fica ácido. E aí, nosso corpo sempre tende a querer dar uma equilibrada em tudo, né? Então, o que vai acontecer? Esses íons H+, eles vão se aproximar aqui do complexo 5. E o complexo 5 é como se fosse uma porta. Imagina, o H+ tá aqui e ele quer vir pra cá. E ele precisa de uma porta, ou a gente pode entender ele também como uma ponte. E aí, o que vai acontecer? O H+ vai vir aqui, vai atravessar a ponte e vai pra cá, pra matriz. Quando ele faz isso, ele permite com que esse complexo 5 libere ATP. Então, produzindo energia, liberando energia pra gente, o que é muito importante. E aí, esse processo de pegar o H+ daqui, passar pelo complexo 5 e voltar para a matriz mitocondrial, a gente chama de fosforilação oxidativa. E esse processo aqui que eu falei pra vocês dos elétrons pulando, a gente chama de cadeia transportadora de elétrons. Bom, agora sobre regulação do ciclo de Krebs. Importante dizer que o ciclo de Krebs, essa partezinha que eu mostrei pra vocês, é a parte do ciclo, e depois eu falei da cadeia transportadora de elétrons e da fosforilação oxidativa, tá? O que eu vou falar aqui quanto à regulação, eu tô falando quanto à regulação do ciclo de Krebs, que é aquele desenho inicial que eu mostrei pra vocês, tá? Então, que tem o ciclo mesmo. Então, vamos lá. A primeira enzima que vai regular o ciclo de Krebs é piruvato desidrogenase. A enzima piruvato desidrogenase é a enzima que vai transformar o piruvato em acetilcoenzima A. Então, ela é essencial para que, por exemplo, a gente consiga usar a glicose para entrar no ciclo de Krebs e produzir ATP. Então, basicamente, ela é quem vai controlar a formação da acetilcoenzima A, que é quem precisa entrar no ciclo. Então, ela é inibida quando a gente tem muito ATP já, porque se o ciclo é para produzir ATP, por que eu vou converter o meu piruvato em acetilcoenzima A para depois produzir mais ATP se eu já tenho ATP? Não tem porquê. É inibida também quando tem muito NAD oxidado, é inibido quando tem muitos ácidos graxos e muito acetil-CoA. Então, por exemplo, quando tem muito acetilcoenzima A, por que eu vou produzir mais acetilcoenzima A se eu já tenho muito acetilcoenzima A? Não tem porquê. Ela é ativada quando a gente tem muito AMP, que é adenosina monofosfato, e ADP, que é adenosina difosfato, né? Porque daí quer dizer que a gente tem essas duas formas de energia, mas a gente não tem a energia mais importante pra gente, que é o ATP. Então, a gente tem que converter esse AMP e esse ADP em ATP, que é a nossa principal fonte de energia, né? É o que a gente usa nas nossas reações químicas. É ativado também quando tem muita acetilcoenzima A livre, porque se eu tenho muita acetilcoenzima A livre, eu preciso usar essa acetilcoenzima para alguma coisa. E também é ativado quando a gente tem muito cálcio na forma de íon e do músculo. Quando a gente tem muito cálcio, o cálcio é a nossa principal é o nosso principal elemento que vai ajudar a realizar a contração muscular, né? Então, se eu faço isso é porque eu tô com cálcio aqui que tá me possibilitando fazer esses movimentos. Então, quando a gente tem muito cálcio, quer dizer que a gente precisa, usar esse cálcio para produzir energia para o nosso músculo se movimentar. Então, quando tem muito cálcio,
eu vou ativar todo o processo para que realize o ciclo de Krebs e para que no final eu tenha ATP. Outra enzima é a citrato sintase. Essa enzima já é uma enzima dentro do ciclo de Krebs, né? E ela é inibida quando a gente tem muito ATP pelo mesmo motivo anterior, quando tem muito NAD pelo mesmo motivo anterior, quando tem muito citrato, né? Por quê? A citrato sintase vai produzir citrato. Então, se eu já tenho muito citrato, por que eu vou produzir mais? E também é inibida quando a gente tem muito succinil coenzima A, que é um produto um pouco mais pra frente da reação, mas que também, se eu tenho muito desse produto, é porque eu tenho muito citrato e é porque o ciclo já tá ocorrendo e eu não preciso mais produzir. Ela é ativada quando tem muito AMP e ADP pela mesma brincadeira anterior. A isocitrato desidrogenase também é uma enzima muito importante quando a gente fala de regulação. Ela é inibida quando tem muito ATP e quando tem muito NAD, pelos mesmos motivos anteriores. E ela é ativada quando tem muito ADP, né? Pela mesma brincadeira anterior. Se eu tenho muito ADP é porque eu preciso transformar esse ADP em ATP. E também quando eu tenho muito cálcio no músculo, que precisa ali de energia para realizar a contração, enfim. Tá livre ali, a gente tem que usar ele para alguma coisa. Por fim, a última enzima reguladora do processo é a alfa-cetoglutarato desidrogenase. Ela é inibida também quando a gente tem muito NAD, porque o processo do ciclo de Krebs vai produzir 3 NADs, então se eu já tenho muito, por que eu vou querer produzir mais 3? E também quando tem muito succinil coenzima A, porque é essa enzima que vai produzir o succinil coenzima A. Então, se eu já tenho muito succinil coenzima A, por que eu vou querer produzir mais ainda? Não tem porquê, né? E é ativada quando tem muito cálcio, pelos mesmos motivos anteriores. Quando a gente fala de ciclo de Krebs, a gente tem alguns inibidores do ciclo de Krebs. Vou citar alguns para vocês, só de nome, mas lá no blog eu vou estar especificando o que cada um faz. Quando a gente estava vendo a cadeia transportadora de elétrons, vocês viram que tinha o númerozinho, né? 1, 2, 3, 4, 5. E a gente vai ter cada inibidor para cada númerozinho desse. No caso, quem vai inibir o processo que o 1 faz é a rotenona. Quem vai inibir o processo que o 2 faz é a carboxina. Quem vai inibir o processo que o 3 faz é a antimicina. Quem vai inibir o processo que o 4 faz é o cianeto e o sulfeto de hidrogênio. E quem vai inibir o processo que o 5 faz é a oligomicina. E aí a gente tem também os desacopladores. Os desacopladores, eles são moléculas que vão interferir, principalmente quando se trata ali da cadeia transportadora de elétrons e da fosforilação oxidativa. Então, basicamente, a gente tem um exemplo muito bom para citar, que é o DNP, que é 2,4-dinitrofenol, que foi muitas vezes utilizado para emagrecimento. Hoje em dia é um medicamento proibido. A gente tem os íons H+, ali na membrana externa da mitocôndria, né? Lembra do desenho que eu fiz para vocês, né? Ele fica passando por meio do 5, né? Aí é assim que ele vai conseguir liberar o ATP. Esse medicamento, o que ele fazia? Ele roubava esses íons H+. Ou seja, o nosso corpo não conseguia fazer esse processo de produção de ATP, porque o H+ não passava ali do meio, né, da membrana para a matriz mitocondrial, pelo 5, e aí não conseguia liberar o ATP. E aí, fala, Isabela, tá, mas até aí ok, né? E o que tem de prejuízo? Quando faz isso, gente, toda a energia que era para ser liberada ali, em parte, pelo menos, em forma de ATP, acaba sendo liberada em forma de calor. Aí a pessoa tem vários problemas, né? A gente já viu em videoaulas anteriores que quando a gente aumenta a temperatura do nosso corpo, a gente causa muitos prejuízos, incluindo desnaturação de diversas proteínas, diversas enzimas, várias funções do nosso corpo param com variação brusca de temperatura. Então, a pessoa tinha que tomar muito cuidado e, na verdade, assim, né, ela tinha que não tomar isso. Então, por isso que hoje é proibido esse medicamento, porque realmente era um risco de vida.
Então, gente, é isso. Eu espero muito que vocês tenham curtido o vídeo, tá? Se você curtiu, deixa o like pra mim aqui embaixo, se inscreva no canal, chame seus amigos pra serem meus biologuinhos. Por aqui, a gente vai ter muita novidade agora, chegando junho, julho e pro final do ano pra você que é vestibulando também. Então não ache que esse canal vai ser tomado por videoaula universitária, porque não vai ser. A gente sempre vai ter conteúdo aqui de ensino médio. E, inclusive, lá no blog, toda segunda-feira, às 10 horas da manhã, sai post pra você que é vestibulando. Então tem post geral, tem post sobre atualidades, tem posts falando como analisar um heredograma, enfim, tem muito post legal por lá. Se fosse você, eu não deixava de conferir. O link do blog sempre tá aqui no box de informação, mas se você não quer clicar aqui, é só buscar no Google Biologia para a Vida ou Bertobio, ou colocar lá em cima ali na arinha de colocar o link www.biologiaparaavida.com, tá bom? Então é isso, me siga nas redes sociais para ficar sempre por dentro. Lá no Instagram a gente tá tendo resolução de questão de vestibular, fica salvo ali nos destaques dos stories, então você pode ver sempre que quiser. E a gente resolve questões ali de vestibular, 5 por final de semana. E é isso, gente, tá? Beijo pra vocês e até o próximo vídeo.